E assim foi durante todo esse período do reinado dos descendentes do rei Davi. O Novo Testamento vê o cumprimento desse versículo no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo declara: da descendência deste, que é o rei Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. O anjo Gabriel também, quando chega para Maria, revelou a Maria: o Senhor Deus lhe dará a Jesus, o trono de Davi, seu pai, e o seu reino não terá fim. É isso que o anjo estava dizendo para Maria. O salmista, então, relembra a Deus que ele elegeu a linhagem de Davi para reinar sobre Israel e que ele prometeu que a dinastia de Davi duraria para sempre, apesar da infidelidade de Israel. Então, as promessas de Deus, nos versículos 30 e 37, aí, você lê dos Salmos 89, não dão qualquer garantia de os descendentes de Davi reinarem aí para sempre, nem tratam do assunto de salvação pessoal desses reis. Pelo contrário, as promessas foram feitas a Davi para assegurar-lhe que a infidelidade de Israel e dos seus reis não invalidaria o propósito divino de estabelecer um dos seus descendentes, isto é, Jesus Cristo, um trono eterno. Então, a palavra-chave aí é servo. Servo é aquele que não tem direitos ou não dispõe de sua própria pessoa ou dos seus próprios bens. Parece que ele é dono, mas não é. Ele apenas administra, ele é um mordomo. E nós devemos lembrar que o servo até trabalha para o seu senhor, mas o servo tem o seu salário. E o servo muitas vezes se esquece de servir o seu senhor por amor e serve apenas pelo salário. Então nós devemos, na verdade, sermos filhos, A Bíblia diz em Gálatas, o apóstolo Paulo dizendo: já não sois mais servos, mas agora sois filhos. É muito melhor ser filho, porque filho é dono da herança, é herdeiro. O servo só recebe salário. Trabalhou uma hora a mais, hora extra. Ele trabalha por aquele salário. É um perigo apenas a pessoa ser apenas servo. Tem muita gente trabalhando para Deus, tem muita gente fazendo até trabalho, mas muito trabalho para Deus, trabalhando muito. Mas é apenas servo. Não trabalha por amor, mas trabalha pelo salário, pela posição, pelo salário mesmo financeiro, muitas vezes para adquirir vantagens. Então ele é apenas um servo, ele trabalha pelo aquilo que ele vai receber. Tem muita gente aí dando milhões para a obra de Deus, mas sempre buscando a recompensa. Vou dar tanto e vou receber 100 vezes mais, não sei o que. Ele está buscando a recompensa, ele é apenas servo. Mas o filho é aquele que trabalha por amor, ele dá até a sua vida. Ele ama. É diferente. Ele sabe que ele é dono junto com Deus. Ele é co-herdeiro de Jesus Cristo. E ele não está buscando as riquezas da terra, mas as riquezas espirituais, que são eternas. Este é o verdadeiro tesouro, as coisas espirituais. Talvez você trabalhe aí 8 horas por dia, 10 horas, 12 horas por dia, para adquirir uma casa, um carro novo, quem sabe alguma coisa. Mas será que você dedica quanto tempo da sua vida para adquirir um dom do Espírito Santo? O que é mais importante para você? Um dom que você não vai usar para você, mas vai ajudar os outros? Ou ter um carro, uma casa, um bom emprego, quem sabe? Onde está o seu pensamento? Onde está o seu tesouro? Qual é o verdadeiro tesouro que você tem em mente? Qual o seu maior desejo? Um dom do Espírito Santo para ajudar as pessoas ou riqueza? Pense bem nisso. Talvez você esteja com um propósito errado na sua vida. Nós chegamos aí ao final desse trimestre, último trimestre de 2009, e durante esses encontros, essas aulas, durante esses estudos,
nós vamos sendo aí edificados, consolados, vamos sendo também principalmente exortados a sermos como Davi nesse aspecto de homem segundo o coração de Deus. E também fomos advertidos severamente pelo Senhor para não praticarmos as mesmas coisas erradas que Davi praticou. Então nós devemos vigiar todo o tempo para não cometermos os mesmos pecados de Davi e copiarmos, e imitarmos as coisas boas que Davi fez. Então sejamos, acima de tudo, adoradores. Nós vamos ver em um quadro agora os principais acontecimentos na vida de Davi. Então, primeiro, Samuel unge Davi como o próximo rei. Você veja a referência bíblica aí. Depois, Davi torna-se músico de Saul. Depois, Davi enfrenta e derrota o gigante Golias. Vai em nome do Senhor e derrota o gigante Golias. Saul dá início, então, à perseguição a Davi. Depois, Davi casa-se com Mical, filha de Saul. Depois, nós vamos ver aí que Davi foge para Nob e vai ter com o sacerdote Aimeleque. Logo a seguir, nós vamos ver que Davi torna-se o rei de Judá. Depois, Davi torna-se aí o rei de todo Israel. Ele é constituído pelo povo como o rei de todo Israel. Depois, Davi traz a arca para Jerusalém. Depois, nós vemos aí a queda e restauração de Davi. E os últimos dias de Davi. Por essas referências bíblicas aí, você vê as diversas passagens na vida de Davi. E nós vamos passar agora por todas as lições que nós passamos durante esse trimestre. 13 lições. Vamos passar por cada um, vendo aí um resumo rápido de cada uma. Se você, professor, quiser dar um resumo, seria interessante você dar esse resumo do trimestre. Através dessas figuras ilustrativas, você poderia dar um resumo aí de todo o trimestre. Se você puder usar um retroprojetor ou um projetor, um telão, seria o ideal. Você passasse cada figura dessa, tem aí o resumo de cada lição. Então você poderia fazer isso. Vamos ver então. Na lição número 1, nós vimos aí, o título nosso foi Davi e a sua vocação. Então nós vimos as circunstâncias em que Davi foi chamado. Então Davi foi chamado em meio a uma crise espiritual que estava acontecendo em Israel, com Saul desobedecendo a Deus. Depois nós vimos aí a gravidade dessa crise. Poderia Israel ficar de repente sem rei. Depois nós vemos aí a natureza da vocação de Davi, um desígnio divino e uma resposta humana. Veja bem que Davi é escolhido para substituir Davi, uma escolha divina, escolha de Deus. E nós vemos aí que a resposta humana, que é a resposta de Saul, subiu ao trono em resposta ao desejo do povo e não de Deus. Já Davi em resposta a uma ordem de Deus, a escolha de Deus. Depois o propósito da vocação de Davi, abençoar a nação judaica e abençoar a humanidade. Então Davi foi chamado para abençoar o povo de Israel e também toda a humanidade, porque da sua descendência nasceria Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois na lição número 2, nós temos aí Davi enfrenta e vence também o gigante. Então Davi vai de encontro ao gigante Golias aí e o vence. Os inimigos do povo de Deus, nós vemos aí, eram inimigos numerosos e eram inimigos poderosos. Depois nós vemos que o inimigo de Davi o amedrontava por seu tamanho e amedrontava por suas armas e discurso persistente. Então você vê aí um gigante muito grande, suas armas pesadíssimas, amedrontadoras, e também ele sabia falar para amedrontar as pessoas. O discurso dele era persistente, mas nada disso amedrontou Davi, porque Davi confiava em Deus. Depois a vitória de Davi, Davi venceu porque estava sob
a direção e a autoridade de Deus. E Davi venceu porque teve fé e confiança em Deus. Então Davi havia sido ungido, o Espírito Santo estava nele, e ele enfrentou o gigante com coragem e fé em Deus. Depois, na lição 3, nós vemos Davi na corte real, vivendo com sabedoria,